ser empresário do Brasil só para os fortes, né? Então eu queria que você fizesse um paralelo assim. O que você percebe que a meditação te ajuda ou o treinamento de meditação te ajuda, não só para gerenciar a tua empresa, a tua equipe, mas nesse momento tão difícil, né, que nós estamos. É realmente muito especial e eu até já fiz assim alguns protestos em forma de desabafos, né? Às vezes até para Já colocar. vimos. Então, e é muito interessante até porque eu já tive uma pessoa muito próxima a mim, por exemplo, o meu pai, né? Ele já, uma vez ele falou, mas você tá exprimindo negatividade com isso, e na verdade nunca foi essa a intenção, foi realmente isso, uma forma de protesto, de demonstrar tipo, uma indignação, mas uma forma de colocar um protesto. Mas o mais interessante é que, assim, quando você fala, né, que assim, uma empresa que tem todas essas complexidades, claro, tem um aspecto, eu tenho conversado muito com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Délio, né, da Cantina do Délio, de todos os seus empreendimentos, Sim. ele é um cara muito inspirador e tem ajudado muitas pessoas aí nesse momento por conta do delivery, que ele realmente foi para frente e se ajustou nesse cenário e criou uma nova realidade para ele. Mas nessas conversas com ele, e eu conversando sobre a complexidade do Quintana, uma das coisas que nós trocamos e que daí chega essa questão da meditação. O Quintana, né, no caso, essa empresa que eu venho trazendo, ela vem sendo sempre construída em valores, construída em pilares que têm um significado para mim, em pilares que vão trazendo cada vez mais fundamentos e vão sendo cada vez mais compreendidos pela sociedade, cada vez mais é, é, identificados pela sociedade. E com isso, o Quintana, né, claro, são 13 anos, mas o Quintana daí conseguiu construir uma relação de confiança, uma relação, né, de adoração para alguns, né? De uma relação de identidade com muitas pessoas. Então, é muito legal, porque a gente passa lá, tipo, todo ano, né? A gente, final do ano, fecha 20 dias, ou agora, durante a pandemia, a gente, né, fecha durante um tempo e eu penso, puxa, para a gente retomar esses clientes vai levar muito tempo. E a gente abre e um dia depois, 5 dias depois, uma semana depois, a casa está cheia de novo porque as pessoas voltam. Então, isso mostra para mim essa construção de valores é um diferencial de qualquer empresa. Mas muito difícil conseguir trabalhar valores. E aí é onde eu acho que assim, a meditação, para mim, foi algo que mudou muito na minha vida. Porque por muitos anos, e talvez eu diga assim, eu falei, né, são 13 anos praticando o método, praticando essa filosofia do yoga. Então, talvez durante 8 anos, eu só trabalhava o exercício de concentração. E trabalhava em me concentrar, né, em concentração. E só essa prática de me concentrar em alguma coisa me ajudava indiretamente e também diretamente a fortalecer algumas concentrações daquilo que me importava mais. Porque quando você está na cozinha, você está no salão, você tem problema com um funcionário, você tem problema com 10 funcionários. Eu já tive momentos que eu tive 25 funcionários. Então, você tem pelo menos metade. Se um tem problema, pode saber que pelo menos alguns ao redor também vão ter. Fora as outras questões externas. Então, você lidar com tudo, com toda a produção, e eu sou muito galinha choca, eu gosto de ter as coisas sob controle. E óbvio que com essa característica vai ser muito importante que a pessoa saiba ter uma organização para poder fazer essas concentrações aonde realmente é mais importante e dar conta disso. Então, durante todos esses anos, isso aí a meditação, ela vem me ajudando muito. Então, eu digo que depois do 8º ano, a partir do 9º, e principalmente, assim, sei lá, a pandemia, a praticar em casa, que eu nunca quis, eu nunca gostei, confesso, eu prefiro muito mais praticar presencialmente, né, na escola, eu gosto muito mais. Mas praticar em casa me obrigou a ter um pouco mais de concentração, porque você tem as crianças, eu ouvi agora uma criança chorando lá fora, você tem barulhos, sons externos, você não tem, né, a mesma concentração, então
Isso tudo, todos esses fatores externos que vão ter sempre em nossas vidas, que vão estar, né, essa história que a gente vive hoje, Sim. ela não é só para agora, ela veio para nos trazer vários ensinamentos, ela vai continuar por muitos anos. As dificuldades, outras dificuldades virão depois da crise pandêmica, outras dificuldades virão. Então, o que eu percebo é que quando a gente trabalha esses valores e eles são difíceis de trabalhar, mas a meditação é uma técnica que ajuda muito esse processo. Aí, quando a gente já tem esses valores estabelecidos e a gente vive situações como a gente vive agora, poder definir, poder dar um passo para trás e respirar fundo e pensar, não, ok, eu vou seguir uma nova etapa, eu preciso me recriar, né, com essa nova situação. Só é possível Sim. se você tem uma estrutura, né, ao meu ver, se você tem uma estrutura na cabeça. O que eu vejo nos meus grupos, assim, de vários colegas meus, vários empresários, é que o pessoal só consegue ver o lado negativo, não consegue sair daquele bolo, daquela bagunça, daquele caos que não deixa de ser para mim, para você também. Mas eu acho que a grande diferença de quem consegue praticar a meditação, né, seja o exercício de concentração, né, seja já uma meditação, seja o início, já o começo de uma prática, ou seja, muitos anos de prática, não importa. É que você vai conseguindo claramente fazer uma leve organização no seu cérebro e conseguir, pouco a pouco, diferenciar essas dificuldades todas. Então, claro, eu continuo o caos, eu venho aqui às vezes e faço um desabafo, faço um protesto, de vez em quando eu vou para as ruas e faço um protesto, eu chego para a equipe e realmente tento trazer um alerta de quanto a situação realmente está complicada, mas, acima de tudo, eu sei que se a gente tiver tranquilidade, se a gente pode trazer seu surtinho, mas você precisa ter a certeza de que isso vai passar, porque vai passar. Você se organizar para que os pensamentos possam ser alinhados com as suas ações. E aí as coisas vão se organizando. Só para fechar, essa semana agora, por exemplo, eu estou os últimos 5 dias aí em muita conversa com o Délio e com outras pessoas. A partir de agora, dos próximos dias, eu vou trazer um novo Quintana, porque preciso, não tem outra escolha, né? Mas são processos que a gente só consegue, são passos que a gente consegue dar de uma forma melhor quando a cabeça está um pouco mais alinhada, né? Ou quando você tem momentos do seu dia que você alinha a sua cabeça. Você sabe que quando eu te mandei aquele áudio recentemente, deve ter uma semana, 10 dias, te mandei o áudio dizendo exatamente isso. Tipo, agora a gente tem que se reinventar, tem que usar tudo que a gente tem de conhecimento, de autoconhecimento, de meditação, porque reclamar não vai fazer o Quintana dar certo ou fazer a minha escola dar certo. A gente precisa realmente usar a nossa capacidade de intuição, de perceber a leitura de ambiente. E, cara, claro, vamos fazer a nossa parte no que diz respeito a lutar pelo que a gente acredita, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que usar a intuição para fazer as coisas acontecerem e se reinventar, né? Mas eu queria aproveitar o que você falou, que é muito legal. Por quê? Quando a gente fala de meditação, quando a gente fala de concentração, 2 pontos, então, vou aproveitar para explicar. É diferente. Exercício de concentração e exercício de meditação. São coisas diferentes. Muitas vezes, nós ensinamos isso num bloco só. Por quê? Porque eu vou ensinar você a se concentrar para que, a partir do momento que você aprenda a se concentrar, você possa começar a meditar. Então, a concentração é o primeiro degrau, é o caminho para chegar na meditação. Então, isso é um ponto muito bacana. Por isso que ela falou, eu fiquei muitos anos treinando concentração para depois conseguir organizar a minha cabeça, concentrar energia e daí usar mesmo a ferramenta chamada de meditação. Bacana.